Oi, Simara Conceição aqui do canal Quero Ser Dev e hoje eu quero falar sobre uma habilidade que é fundamental para você se destacar tanto na sua carreira quanto na sua vida pessoal. Vamos embora pro vídeo? E aí, sem muita enrolação, você não precisa achar que é clickbait, porque não é, tá? Essa habilidade fundamental nos dias de hoje, também para além, é o pensamento crítico, que é justamente essa capacidade de analisar fatos, experiências e ter uma opinião própria sobre aqueles acontecimentos. E aí você não vai ter uma opinião, porque eu quero ou porque eu acho, simplesmente. Mas porque você fez a reunião de fatos que são relevantes e a partir dali você extraiu informações e você chegou a uma conclusão com argumentos que são plausíveis. E para esse vídeo eu pensei em trazer 3 exemplos para te mostrar o quanto faz diferença ter pensamento crítico. O primeiro exemplo é como a gente lida com as redes sociais. A gente é bombardeado diariamente com muito conteúdo e geralmente esse conteúdo nas redes sociais que a gente consome, de pessoas artistas, blogueiras, enfim, até pessoas próximas da gente, são um recorte pequeno da vida daquelas pessoas. Elas não estão mostrando tudo. E se a gente não reflete de forma crítica sobre isso, a gente começa a ter alguns impactos que são negativos na nossa saúde mental, por exemplo. Então, como que eu vou ficar imaginando que aquela pessoa, aquela artista, tem só aquela vida de viagens, aquele mundo maravilhoso de internet, de Instagram, que está exposto ali nos rios, quando na realidade nenhum ser humano tem uma vida só de viagens e coisas tranquilas. Um exemplo muito legal que eu gosto de dar é aqui da vida da bolha tech, da bolha dev, né? Alguns vlogs estão surgindo de dia a dia de trabalho de uma pessoa desenvolvedora. E é sempre uma coisa muito romântica. Hoje eu acordei, fiz o meu café na minha cafeteira, de cápsula, de não sei o que, fiz a minha atividade física, aí fui trabalhar, fiz a minha daily. Gente, não é só esse mundo bonitinho, tá? Vão ter dias que a gente não vai ter vontade de fazer atividade física, tá tudo bem. Vão ter dias que a gente não vai ter essa força de viver esse mundo instagramável e tá tudo bem, certo? Então é muito importante ter esse pensamento crítico, porque o dia a dia de uma pessoa desenvolvedora geralmente vai estar ali entre muitas reuniões. A gente tem pouquíssimo tempo de ficar codificando e preparando ali as soluções. A gente vai ter muita reunião para discutir as soluções que a gente vai criar. A parte de criar código tem sido recortes menores, tá? Do que geralmente mostram. Que eu estou o dia inteiro aqui com o meu fone produzindo o meu códigozinho. Não é assim, tá? A gente tem muita reunião, a gente debate muito sobre as soluções, a gente conversa com pessoas de outras áreas, a gente conversa com a cliente, para daí a gente conseguir extrair soluções que fazem sentido para aquele negócio, para aquele produto. Simara, mas você tá querendo dizer que não tem essa vida bonitinha das pessoas do vlog, do meu dia como pessoa desenvolvedora? Até tem esses momentos sim. Dá vontade às vezes de, nossa, olha a vida no home office, faço minha reunião da parte da tarde na rede, tomando um solzinho, um café. E é legal mostrar isso, mas a minha vida não é só isso, pelo contrário. Muita correria para organizar a casa, para cuidar bem da minha saúde, para cuidar dos meus cachorros, para estudar, para treinar. São vários pratinhos que eu tenho que ficar equilibrando e não dá tempo de mostrar tudo isso na internet. Então provavelmente você vai ver um recorte e não se iluda com isso, tá bom? A realidade é outra. É muito importante ter pensamento crítico sobre o que a gente vê e consome na internet. Outro exemplo bastante importante que eu gostaria de trazer são sobre as respostas de IA generativa.
É muito importante que a gente, enquanto pessoa tecnologista, mas também de outras áreas que começaram a consumir IA generativa, tenham muito pensamento crítico sobre as respostas que essa IA está trazendo para você. Que você tenha, no mínimo, o bom senso de pesquisar de outras fontes, de entender se aquelas fontes que a IA está trazendo são fatos verdadeiros. Por quê? Eu acabei, inclusive, de conhecer um conceito chamado alucinação. Eu fui no evento recentemente do Google Cloud sobre o lançamento do que o Google tem preparado pra gente enquanto pessoa desenvolvedora, a integração com a API de IA generativa do Google. E foi muito importante esse conceito que eu aprendi, o conceito de alucinação, que é quando a IA ela não consegue encontrar informações factíveis, informações verdadeiras, e ela simplesmente inventa aquela informação. Isso acontece o tempo inteiro, então a gente precisa, de fato, entender se as buscas que a gente está fazendo, se os prompts que a gente está criando ali para fazer aquelas consultas nessa IA generativa, a gente está fazendo da melhor forma possível, de forma sucinta, de forma direta. Apesar de ter as respostas que são mais criativas e parecidas com o humano, não é um humano, certo? Então, vai chegar algum momento que aquele modelo, ele vai procurar aquela resposta e ele não vai encontrar e ele vai inventar. E quando isso acontece, é chamado de alucinação. Então, é muito importante que a gente tenha bastante senso crítico também com as respostas de IA generativa. Não é que a gente não vá usar a IA generativa, a gente vai usar, mas a gente precisa ser muito crítico e entender se aquela resposta, se aquele código que a gente conseguiu ali trazer a partir daquele prompt, se faz sentido. Se são dados factíveis, se são informações relevantes e se faz sentido implementar em alguma coisa nossa, seja no código, seja numa criação de conteúdo, e a responsabilidade com isso, né? Porque é muito importante a gente entender que o conteúdo que a gente cria, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser honesto e ele tem que impactar positivamente a vida das pessoas que consomem esse conteúdo que a gente cria. Por isso, muita atenção a utilizar IA generativa, belezinha? E por fim, um exemplo que não poderia faltar é como o pensamento crítico pode ajudar uma pessoa desenvolvedora no dia a dia de trabalho. Recentemente estou sendo desafiada no meu time a colaborar também com as decisões de arquitetura. E tem sido muito incrível poder ter o espaço para levantar a mão e questionar. Questionar se a gente está fazendo a melhor abordagem possível, se os componentes que a gente está colocando ali na arquitetura e essas conexões, né, estão fazendo sentido, se é a melhor forma possível, se é mais performático possível, se a gente não teria um outro caminho melhor para fazer aquela solução. Então, o pensamento crítico tem sido muito importante no meu dia a dia de como pessoa desenvolvedora back-end, principalmente porque agora eu tenho estado mais perto e tenho buscado me especializar em nuvem e plataformas. Então tem sido muito incrível poder trazer esse pensamento crítico e fazer perguntas. É muito importante saber fazer perguntas para a gente poder extrair da melhor forma possível informações que são relevantes para a gente montar um pensamento crítico do que a gente está ali envolvido no dia a dia de trabalho. Então é isso. Espero que você tenha curtido o vídeo, que você se questione mais a partir de agora, beleza? Eu te vejo no próximo.